Salve, salve, galerinha do bem! Tudo beleza com vocês? Professor Pietro aqui para mais uma aulinha extra de estruturas de dados. Nesse caso aqui a gente vai falar de árvores AVL, que muitas vezes, devido ao volume de conceitos, né, e de situações específicas, pode fazer com que algumas dúvidas surjam, tá? Então a gente vai fazer uma síntese aqui sobre árvores AVL. Vamos praticar aqui também alguns exemplos, beleza? Olha só, meus amigos. Então é o seguinte, primeiro de tudo a gente tem que falar de algumas coisinhas básicas. Por exemplo, primeiro de tudo a gente precisa entender a diferença entre o nível e a altura quando a gente fala em árvores, tá? Nível, a gente fala em nível de nó. Árvore não tem nível. Quem tem nível é nó, ok? E como que eu sei, como que eu descubro o nível de um nó? Então a gente descobre o nível de um nó a partir do nível do nó raiz. A gente sabe que, por definição, o nível da raiz é igual a zero. Então eu vou chamar de N0 igual a zero aqui. E aí o nível de qualquer outro nó que pertença à árvore, a gente vai poder calcular com base na raiz. Então os filhos da raiz, por exemplo, como é que a gente calcula? Os filhos da raiz serão igual ao nível do pai, que é a própria raiz, mais 1. Então os filhos da raiz vão ter nível igual a 1. Os filhos dos filhos da raiz vão ter nível igual a 2. Né? Então o nível de um nó F qualquer é igual ao nível do seu pai, mais 1, que é essa fórmula aqui. Tá? E aí, por que eu estou falando de nível? Porque a gente pode definir a altura de uma árvore com base no nível dos seus nós. E aí agora repara a diferença. Nó tem nível, árvore tem altura ou profundidade. Tanto faz, tá? Profundidade e altura é a mesma coisa dentro de árvores. Eu costumo usar o termo altura, tá? Então olha só, eu posso dizer que a altura de uma árvore ou de uma subárvore, tá, é igual ao maior nível de todos os nós. O nó que tiver mais nível, ele vai determinar a altura daquela árvore, tá? Eu posso definir a altura também de outra forma. Então eu parto da raiz, ó, partindo da raiz, o que a gente faz? Para a gente descobrir qual é a altura da árvore ou da subárvore, a gente faz o seguinte, ó. A gente conta o número de nós visitados, ou seja, o número de arestas percorridas desde a raiz dessa árvore ou subárvore até o nó folha mais distante. Ok? Então é altura, raiz, eu vou percorrendo a árvore até encontrar a folha mais distante. O número de arestas que eu percorri vai me dar a altura dessa árvore ou subárvore. Por definição, a altura de um nó folha é igual a zero, tá? E a altura de um nó inexistente, aqui no caso das árvores AVL, a gente vai dizer que a altura de um nó inexistente é igual a menos 1. Tá joia? Então é importante que isso fique claro. A diferença entre a altura e o nível, tá? Aí a gente precisa falar também de árvores binárias de busca. A árvore binária de busca não tem tanto segredo, é aquilo que vocês já viram. Quer dizer, os nós que são menores, entre aspas, eles vão para a esquerda, e os nós que são maiores vão para a direita, na hora de inserir. Na hora de buscar, a gente segue a mesma regra. Se a gente está olhando para um nó que ele é maior do que o nó corrente, a gente caminha para a direita. Se o nó que a gente está tentando buscar ele é menor do que o nó corrente, a gente caminha para a esquerda, tá? Então, ao realizar as buscas, a gente segue as mesmas regras de inserção. Só que a gente tem um probleminha. A árvore pode ficar desbalanceada como em uma lista encadeada. Imagina que eu tenho essa sequência de valores para inserir em uma árvore binária de busca. Então, eu insiro 2 lá na raiz. Ótimo. Vou inserir o 5. O 5 ele é maior do que o 2. Então, eu caminho para a direita e insiro o 5. Ótimo. Vou inserir o 10. 10 é maior que o 2, vou para a direita. 10 é maior do que o 5, vou para a direita e insiro o 10 ali, à direita do 5. Vou inserir o 17. 17 é maior que 2, vou para a direita. 17 é maior que 5, vou para a direita. 17 é maior do que 10, vou para a direita e eu insiro lá o 17 na direita. Se eu fosse inserir o 25 ia entrar aqui também, né?
25 ia entrar ali à direita do 17, 32 e assim por diante. Olha, perceba que essa árvore, então, é uma árvore binária de busca, segue as regras de árvores binárias de busca, mas ela está mais parecida, olha só, deixa eu até limpar minha tela aqui, ela está mais parecida com uma lista encadeada, ela não está com cara de árvore, né? Está parecendo uma lista encadeada. Então, isso torna as operações tanto de inserção quanto remoção e de busca ineficientes. Isso pode fazer com que a árvore se torne uma estrutura ineficiente. Ou seja, acaba virando nem uma árvore, vira uma espécie de lista encadeada, tá? Então, o que a gente faz para balancear essa árvore que está parecendo mais uma lista? A gente vai usar as regras de Adelson, Velsky e Landis, o algoritmo AVL, tá? E a regra é a seguinte: se a inserção que estragou a árvore, que desbalanceou a árvore, foi feita na subárvore direita, do filho à direita, em relação ao primeiro nó desbalanceado, então a gente faz uma rotação simples à esquerda. Por outro lado, se o desbalanceamento foi feito por uma inserção na subárvore esquerda, do filho à esquerda, em relação ao nó desbalanceado, então a gente resolve com uma rotação simples à direita. Se a gente fez uma inserção que desbalanceou a árvore e essa inserção foi feita na subárvore esquerda do filho à direita do nó desbalanceado, aí a gente precisa de uma rotação dupla direita-esquerda, tá? E por fim, se a inserção que desbalanceou a nossa árvore foi feita na subárvore direita do filho à esquerda em relação ao nó desbalanceado, então a gente resolve essa situação com uma rotação dupla esquerda-direita, beleza? Isso aqui vale a pena decorar, tá? Vale a pena decorar. E aí, como é que a gente trabalha? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Um dos pedidos do pessoal aí durante as semanas foi: professor, se a árvore for muito grande, como que eu faço para rotacionar? Por qual nó desbalanceado eu começo? Pode ser que vários nós fiquem desbalanceados ao mesmo tempo. Como que a gente trabalha? Então, você vai perceber que quando você faz uma inserção que estragou a árvore, que desbalanceou ela, você tem um único caminho a percorrer para você descobrir as novas alturas e também os novos fatores de balanceamento. E aí a gente vai ver que de baixo para cima da árvore, começando lá dos nós folha e indo em direção à raiz, o primeiro nó desbalanceado é que tem que ser corrigido por primeiro. Porque a gente corre o risco de, se a gente desbalanceou a árvore e a gente encontra o primeiro nó desbalanceado e corrige esse nó, pode ser que corrigindo apenas esse nó, os outros nós que estavam desbalanceados lá para cima, eles também se corrijam automaticamente. Então a correção, o balanceamento é feito de baixo para cima, ou seja, das folhas em direção à raiz, de forma ascendente. Então vamos para esse exemplo aqui, ó. Montar a árvore binária de busca que representa os seguintes valores: 17, 5, 25, 2, 10, 32, 1 e 0. Aconselho que você pause o vídeo nesse momento, anote todos esses valores para você ver que é realmente a sequência de valores que a gente vai estar inserindo na árvore, porque nos slides eu não repeti essa sequência de valores, eu só montei a árvore, tá? Beleza, anota aí, maravilha. Anotadinho? Show de bola? Então, montada a árvore binária de busca, a gente vai ter que ir montando e calculando os fatores de balanceamento para que essa árvore esteja balanceada de acordo com as regras de árvore AVL. Então, a cada inserção, a gente calcula os fatores de balanceamento. Desbalanceou? Balanceia para poder fazer a próxima inserção depois. E assim sucessivamente. É assim que a gente vai fazer, tá? Então, beleza. Primeiro nó que eu vou inserir, o nó 17, o nó raiz. Vamos calcular aqui a altura. Bom, a gente sabe que um nó que não tem filhos, ele tem altura igual a 0. Os filhos que não existem têm altura igual a -1. Então, o fator de balanceamento, como eu calculo? Eu pego a altura dos filhos e diminuo uma da outra. Então, fator de balanceamento do filho à esquerda menos o fator de balanceamento do filho à direita me dá -1 menos -1. Ou seja, eu tenho -1 mais 1, que me dá um fator de balanceamento igual a 0. Tá? Então, olha só, é isso ou não é? Olha só, representei em quadradinho aqui os filhos inexistentes. A altura deles é -1. A altura do nó 17 é 0, a gente não vai usar a altura dele por enquanto,
Mas, ó, menos 1 menos menos 1 me dá um fator de balanceamento igual a 0. Excelente. Próxima inserção, do 5. Inserimos o 5, vamos calcular os fatores de balanceamento. Então, ó, a altura dos filhos, menos 1 menos menos 1, me dá um fator de balanceamento para o 5 igual a 0. A altura do 5 é 0. A altura do filho à direita, de 17, menos 1. Então, 0 menos menos 1, fator de balanceamento do 17 igual a 1. Inserindo o próximo nó, 25, calculando o fator, as alturas e o fator de balanceamento de todos os nós agora. Olha só. Então, a gente tinha menos 1 menos menos 1 ali no 5, nada mudou, continuou com o fator de balanceamento igual a 0. E o 25 agora, ó, menos 1 menos menos 1, que é a altura dos filhos que não existem ali, vai dar um fator de balanceamento igual a 0 para o 25. A altura do 5 é 0, a altura do 25 é 0. Então, 0 menos 0, fator de balanceamento do pai, que é o 17, 0 também. Inserindo o próximo nó, nó 2. Gente, percebam o seguinte, ó, quando eu insiro o nó 2, eu só vou ter que recalcular a partir do nó 2 em direção à raiz. Então, eu vou verificar o nó 2, o 5 e o 17. Por quê? Porque o nó 25 lá, nada mudou. Então, não preciso recalcular o fator de balanceamento ali. A gente só vai repetir o que já tinha para o 25. Agora, esses três carinhos aqui, o 2, o 5 e o 17, a gente recalcula. Então, recalculando, olha só, fator de balanceamento do 2. Filho à esquerda dele, menos 1. Filho à direita, menos 1. Menos 1, menos menos 1. Fator de balanceamento, 0. O do 5, será que mudou? Ó, a altura do 5 passou a ser igual a 1, tá? E o fator de balanceamento dele. Então, eu tenho o filho à esquerda valendo 0, filho à direita, altura menos 1. 0 menos menos 1, fator de balanceamento do 5 igual a 1. Ótimo. E o do 17, será que mudou? Olha só. Então, a altura do 5 passou a ser 1, a altura do 25 continua sendo 0. 1 menos 0, fator de balanceamento do 17 é igual a 1, tá? Inserindo o próximo nó, nó 10, olha só. Agora, eu vou repetir as alturas e os fatores de balanceamento do 2 e o do 25. Por quê? Porque ali nada muda. Eu só tenho que recalcular do 10 em direção à raiz. Então, eu vou recalcular as alturas e os fatores de balanceamento só do 10, do 5 e do 17. Recalculando, então, olha só. No 2 nada muda, no 25 nada muda. E no 10? Eu vou ter os filhos dele da esquerda sendo menos 1, a altura, da direita menos 1, menos 1 menos menos 1, fator de balanceamento do 10 igual a 0. E o fator de balanceamento do 5, será que mudou? Olha só, mudou, por quê? Eu inseri o 10 e agora eu tenho aqui o filho à esquerda do 5 vale 0, filho à direita do 5 vale 0 também, 0 menos 0, fator de balanceamento do 5, 0. E o fator de balanceamento do 17? Olha só, agora eu tenho 5 com uma altura igual a 1. A altura do filho à direita do 17 é 0. Então, 1 menos 0 me dá um fator de balanceamento igual a 1 para o 17. Inserindo o próximo nó, nó 32. Agora os recálculos serão feitos apenas nesse ramo da árvore aqui, ó, 17, 25 e 32. Aquele outro ramo lá do 5, do 2 e do 10 permanecem inalterados. A gente vai trabalhar só desse lado aqui. Então, recalculando os fatores de balanceamento, olha só, lá na esquerda da árvore tudo se mantém como já era antes, a gente não mexe, e a gente vai recalculando de baixo para cima a partir do último nó inserido. Então, a altura do filho à esquerda do 32, menos 1, a altura do filho à direita do 32, menos 1 também, menos 1, menos menos 1, fator de balanceamento do 32 é igual a 0. Fator de balanceamento do 25, o filho à esquerda dele tem altura menos 1, o filho à direita dele tem altura 0. Menos 1, menos 0, fator de balanceamento do 25 igual a menos 1, tá? E aí o 17 agora a gente vai ter uma altura do filho à esquerda igual a 1, a altura do filho à direita igual a 1 também, fator de balanceamento do 17, que antes era 1, passou a ser 0 agora. E assim, pessoal, vamos percebendo o seguinte, ó, por enquanto os fatores de balanceamento não são maiores ou iguais a 2 em módulo. Fatores de balanceamento, por enquanto, igual a menos 1, 0 e 1. Nada de desbalanceamento por enquanto. Inserindo o próximo nó, nó 1. Nó 1 foi a esquerda do 2 ali. Recalculando, então, os fatores de balanceamento, a gente vai fazer só para esse ramo aqui, ó.
A gente vai trabalhar de baixo para cima, calculando as alturas e os fatores de balanceamento dos filhos do 1, do 2, do 5 e do 17, tá? O que estava ali em 10, 25 e 32 não se altera. Recalculando então, olha só, a altura do filo à esquerda menos a altura do filo à direita do 1. Menos 1, menos menos 1, fator de balanceamento do nó 1 é igual a 0. Fator de balanceamento do 2, eu tenho a altura do filo à esquerda igual a 0, a altura do filo à direita igual a menos 1, 0 menos menos 1 vai me dar um fator de balanceamento igual a 1. Fator de balanceamento do 5, a altura do filo à esquerda dele é igual a 1, a altura do filo à direita é igual a 0, 1 menos 0, fator de balanceamento do 5 igual a 1. E aí eu vou para o 17. A altura do seu filo à esquerda é igual a 2, a altura do seu filo à direita igual a 1. 2 menos 1, fator de balanceamento do 17 é 1, beleza? Então, olha só, ainda nenhum fator de balanceamento estragado, por assim dizer. Nenhum fator de balanceamento que estragou, desbalanceou a árvore. Percebam que a nossa árvore está ficando bem grandona, né? Então, o pedido dos nossos alunos aí vai ser atendido nesse momento. Olha como é que fica a brincadeira agora. Quando eu insiro o nó 0 vai à esquerda do 1, tá? E aí, de novo, ó, só vou recalcular do ramo, recalcular a altura e os fatores de balanceamento do ramo ao qual pertence o nó que foi recém-inserido. Então, do nó recém-inserido até a raiz, eu passo recalculando. E o que estava lá anteriormente continua intacto, tá? Recalculando, então, olha só. Fator de balanceamento do 0. Filo à esquerda menos 1, filo à direita menos 1, suas alturas. Menos 1 menos menos 1, fator de balanceamento do 0 é igual a 0 também. Fator de balanceamento do nó 1. Eu tenho a altura à esquerda igual a 0, a altura da direita menos 1, 0 menos menos 1, fator de balanceamento do 1 é igual a 1 também. E agora, ó, o fator de balanceamento do nó 2. Eu tenho o filo à esquerda dele com altura igual a 1 e o filo à direita com altura menos 1. Então, 1 menos menos 1 vai me dar fator de balanceamento igual a 2. Pronto, já encontramos um nó que está com fator de balanceamento maior ou igual a 2 em valor absoluto. Nó 2 está desbalanceado, mas ainda não acabou. A gente tem que continuar subindo na árvore e recalculando os fatores de balanceamento. Então, fator de balanceamento do 5 agora. Olha só, o filo à esquerda dele tem altura igual a 2, filo à direita tem altura igual a 0. Então, 2 menos 0, fator de balanceamento do 5 é igual a 2. Está desbalanceado o 5 também. E por fim, fator de balanceamento do 17. Olha só, o filo à esquerda dele tem altura igual a 3. Filo à direita, altura igual a 1. 3 menos 1, fator de balanceamento igual a 2 para o 17 também. Ou seja, olha só, quando a gente inseriu o nó 0 desbalanceou 1, 2, 3 nós. E agora, qual desses 3 nós que eu devo rotacionar para corrigir? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai perceber que o 0 foi inserido aonde? Olha só, o 0 foi inserido lá na esquerda, da esquerda, em relação ao nó desbalanceado. Mas qual que é o nó desbalanceado? O primeiro nó desbalanceado que a gente encontra de baixo para cima, olha só, é o 2, tá? Então, é o 2 que a gente vai corrigir primeiro. Então, olha só, de novo, eu inseri a esquerda, da esquerda, em relação ao nó desbalanceado. Se eu inserir a esquerda da esquerda, eu vou fazer uma rotação simples à direita. Né? Eu vou pegar o 1, vou subir ele, vou fazer o 1 virar pai do 2, tá? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o 1 virar pai do 2, o 2 deixa de ser pai do 1, tá? O 5 deixa de ser pai do 2 e o 5 passa a ser pai do 1. Essa é a rotação que a gente vai fazer. No fim das contas, quando a árvore for redesenhada, a gente vai perceber que o nó 1, ele subiu. E aí a gente recalcula os fatores de balanceamento para ver o que acontece. Então, olha só, a configuração da árvore é essa antes da rotação simples à direita. Depois da rotação simples à direita, olha só, o 1 virou pai do 2,
1 virou pai do 2 e o 5 virou o pai do 1. Né? Olha só, voltando um slide, passando um slide. Ó, voltando um slide, árvore desbalanceada. Passando um slide, rotação simples à direita. A árvore provavelmente está balanceada. E os nós 5 e 17, vocês vão perceber que tanto o 5 quanto o 17, que anteriormente estavam desbalanceados, olha só, vou voltar 2 slides. Percebam que o 5 e o 17, eles estão desbalanceados depois da inserção. Né? Assim como o nó 2. Mas quando eu rotaciono e eu corrijo a árvore a partir do nó 2, a chance de que o 5 e o 17 se corrijam também é muito grande. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Recalculando os fatores de balanceamento. Então, o que a gente tem nesse exemplo aqui? Ó? A altura do nó 0. Bom, gente, primeira coisa. O 10, o 32 e o 25 não se alteram. Continuam do jeito que estavam. Agora, nó 0, olha só. A altura do filo à esquerda, a altura do filo à direita, menos 1, menos 1. O fator de balanceamento do 0 é igual a 0. Nó 2, a altura da esquerda e a altura da direita, menos 1, menos 1. Fator de balanceamento do nó 2 é igual a 0 também. A altura do nó 0 e a altura do nó 2 são ambos iguais a 0. Portanto, 0 menos 0, fator de balanceamento do nó 1 é igual a 0. Olha só que maravilha, corrigimos essa parte da árvore. Vamos continuar subindo, olha só. A altura do nó 1, que é o filo à esquerda do 5, é igual a 1. A altura do nó 10, que é o filo à direita do 5, é igual a 0. 1 menos 0, fator de balanceamento do 5 igual a 1. Percebam que o 5 foi corrigido automaticamente com aquela rotação que nós fizemos lá embaixo. Tá? E agora a gente vai verificar o 17. Ó, o filo à esquerda dele, que é o nó 5, tem altura igual a 2. O filo à direita, que é o nó 25, tem altura igual a 1. 2 menos 1, fator de balanceamento, 1. Nossa árvore está maravilhosamente balanceada automaticamente. E percebam, é uma árvore razoavelmente grande, tá? Então a gente vai começar a corrigir de baixo para cima, sempre, tá? Professor, e se o nó 5 tivesse continuado desbalanceado? Aí a gente teria que ver se seria necessária uma rotação no nó 5 também. E depois a gente veria se seria necessária uma rotação no nó 17 também. Se fosse necessário, a gente faria a rotação, ok? De acordo com as mesmas regras que a gente viu anteriormente. Próximo exemplo, exemplo 2. Agora a gente vai ver uma rotação dupla. Vocês vão perceber que não tem muito segredo. Então a mesma coisa, montar a árvore binária de busca, seguindo as regras de inserção. Elementos menores à esquerda, elementos maiores à direita, tá? Os nós que a gente vai inserir são o 25, 13, 32, 17 e o 15. E aí a gente vai fazer isso de maneira balanceada, seguindo as regras de uma AVL. Então, inserindo o nó 25 cai na raiz, a altura dele é 0, o fator de balanceamento dele é 0 também, beleza? Inserindo o próximo nó 13 vai à esquerda do 15. Fator de balanceamento do 13, olha só, menos 1, menos 1, fator de balanceamento do 13 é igual a 0, e aí a altura do 13 é 0, a altura do filo à direita do 25 é menos 1, 0 menos 1, fator de balanceamento do 25 igual a 1. Beleza, próxima inserção, 32. Fator de balanceamento desse carinha agora, olha só, e aí a gente começa a reparar que do 13 vai se manter ok, a gente só tem que recalcular do 32 em direção à raiz. Então, recalculando, olha só, o nó 13 continua igual, mas o nó 32, que acabou de entrar, vai ter o filo à esquerda e o filo à direita, com alturas iguais, ambos a menos 1. Portanto, o fator de balanceamento do 32 é 0. E aí, o fator de balanceamento do 25 vai ser 0 na esquerda, 0 na direita, 0 menos 0. Fator de balanceamento do 25 igual a 0. Inserindo o próximo nó, 17. O 17 vai à direita do 13. E aí, o fator de balanceamento do 17. Menos 1, menos 1. Fator de balanceamento igual a 0. Fator de balanceamento do 13, precisamos verificar de novo. Menos 1 na esquerda com 0 na direita, vai me dar menos 1, menos 0. Fator de balanceamento menos 1. E o do 25 agora, a gente tem à esquerda 1, à direita 0. Então, 1 menos 0, fator de balanceamento do 25 igual a 1. Percebam que o fator de balanceamento do 32, nem a altura dele se alteram. Tá? Inserção do 15. O 15 foi à esquerda do 17. Então, eu vou ter que subir do 15 em direção à raiz, calculando os fatores de balanceamento. 32 permanece ok. Recalculando, então, o que nós temos aqui? Percebam, então, que
Nó 15, fila esquerda e fila direita, menos 1, menos menos 1, fator de balanceamento 0. 17, a altura do fio à esquerda é igual a 0, fio à direita menos 1, 0 menos menos 1, fator de balanceamento do 17 é igual a 1. Fator de balanceamento do 13, na esquerda eu tenho menos 1, na direita eu tenho 1. Menos 1 menos menos 1 vai me dar menos 2. Então o fator de balanceamento do 13 é menos 2, temos um nó desbalanceado. Posso parar por aqui, professor? Não, tem que continuar até a raiz. Agora a gente calcula o fator de balanceamento do nó 25. Então, fila esquerda dele, altura 2. Fila direita, altura 0. 2 menos 0, fator de balanceamento do 25 igual a 2. Beleza? 25 também está desbalanceado. E agora, professor? Aonde é que a gente vai para corrigir isso aqui? Então, de baixo para cima, qual que foi o primeiro nó que se desbalanceou? Olha lá, foi o 13. Então, primeiro a gente tenta corrigir o fator de balanceamento do nó 13 e aí a gente verifica se o 25 ali vai ser corrigido automaticamente, beleza? Então, a configuração inicial é essa, olha só. Rotacionando, para que lado que a gente resolve isso aqui? Então, percebam o seguinte, a inserção foi feita aonde? Ó, o nó desbalanceado é o 13. A inserção foi feita à esquerda do fio à direita. Então, a gente vai fazer uma rotação dupla, direita, esquerda. Então, na primeira etapa, deixa eu limpar a tela aqui. Inicialmente, a gente faz o 15 virar pai do 17. O 17 deixa de ser pai do 15. E o 13 passa a ser pai do 15, deixa de ser pai do 17. Então, tá lá, ó, 13, 15 e 17. E depois, essa foi a rotação, a primeira etapa, a rotação à direita. Agora a gente vai rotacionar tudo à esquerda, né? Como que a gente faz isso? A gente faz, olha só, o nó 15 virando pai do nó 13 deixa de ser pai do 15, o nó 15 continua sendo pai do 17 normal, nó 25 deixa de ser pai do nó 13 e passa a ser pai do nó 15. Olha só, aconteceu o que a gente falou, tá? E aí, será que os fatores de balanceamento corrigiram a nossa árvore? Então vamos ver. A altura do nó 13, menos 1, menos menos 1. Aliás, fator de balanceamento do nó 13, né? A altura dos seus filhos é menos 1, menos menos 1. Fator de balanceamento do 13, 0. Fator de balanceamento do 17, menos 1 à esquerda, menos 1 à direita. Vai me dar um fator de balanceamento 0 também. Fator de balanceamento do 15, eu tenho 0 à esquerda, 0 à direita. Fator de balanceamento do 15, 0 também. E aí, olha só que maravilha, o nó 25 também foi corrigido automaticamente, porque o fio à esquerda dele tem altura igual a 1, fio à direita dele tem altura igual a 0. Então, o fator de balanceamento dele é igual a 1, meus queridos. Graças a Deus, a árvore foi corrigida sem que a gente precisasse fazer mais rotações. E a partir disso, a gente pode continuar inserindo nós e continuar balanceando a árvore sem maiores problemas. Beleza, meus queridos? Então, maravilha! Show de bola, a gente se vê no futuro, espero que vocês tenham gostado e aproveitem para estudar bastante. Se você ficou com dificuldade, se a aula ficou muito rápida, vai pausando a aula, vai vendo devagar, porque está gravado para vocês e vocês podem aproveitar esse material e revê-lo tantas vezes quanto for necessário. Belezinha? Um grande abraço e até mais!